Então, gente, desculpa os atrasos, é uma pena, a gente com certeza deve ser algo do horário. A gente vai começar sem a Agus, qualquer coisa depois a gente chama ela aqui rapidinho para ela também falar, para ela também falar do papel dela como designer. Nesse momento que é urgente a gente conciliar tudo que a gente faz com a natureza. Então eu queria agradecer a Flávia Amadeu, que está aqui com a gente, que é parceira também da Rato. Queria agradecer a Tainá, da Tribo, que também é nossa parceira. Que bom ter vocês com a gente. Meninas, deem um olá aí. Oi, Oi, gente. obrigada pelo convite, Flá. Obrigada, pessoal, que veio. Oi, Tainá. Lavítias. Que bom, gente. Como designer, eu acredito muito que a gente precisa cada vez mais desenvolver produtos que tenham o máximo de durabilidade, que se mantenham com o maior valor pelo maior tempo possível. E que o design tem um papel importante dentro desse sistema, né? E que a gente precisa começar a repensar esse papel, a gente precisa começar a pensar tudo que a gente faz com uma abordagem mais holística, que a gente concilie tudo com o ser humano, com a natureza e que esse valor ele seja regenerativo, tanto para o sistema humano como para o sistema natural. Eu fico muito feliz de ter colocado na minha vida já há bastante tempo a sustentabilidade como prioridade em tudo que eu faço e muito feliz de, na trajetória da Rato Roy, junto com meu sócio, com o André Guzibarbi, ter encontrado empresas como as de vocês, como a Flávia Amadeu Design, como a da Tribo, como a Comas. Eu sempre conto que a Comas foi uma das primeiras empresas que eu conheci que falava de redesign, isso há muito tempo atrás, e que eu fiquei encantada e aquilo me chamou muita atenção. Eu ainda estava estudando e como aquilo me chamou muito a atenção, mesmo como esse papel mesmo do designer de realmente inspirar a indústria e o poder que isso tem, né, no nosso desenvolvimento. Então eu queria começar com uma breve apresentação de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês e um pouquinho também da empresa de cada uma. Flá, quer começar? Vamos lá. Então, a Flá já apresentou um pouquinho, sou Flávia Amadeu, trabalho há mais de 17 anos com borrachas amazônicas, materiais sustentáveis e há uns 20 anos nessa frente de impacto social também, né? Eu comecei esse caminho percebendo a necessidade também de influenciar né, do design, poder trazer para as pessoas uma contribuição social. E depois, quando eu encontrei a borracha da Amazônia, a gente, né, veio tudo junto, todo esse desejo assim de ter a minha profissão com um significado, né, que para mim que fizesse sentido para mim, né, que não fosse só aquela rotina de ganhar dinheiro e tudo mais. Eu queria que isso pudesse trazer crescimento para as pessoas, pudesse influenciar nessa questão ambiental, né? Então, eu sou muito feliz por esse caminho que eu escolhi e muito feliz pelas parceiras também, por esse momento assim que eu digo em relação à sustentabilidade, em que a gente já tem, né, que o público consumidor já está entendendo o que né, sustentabilidade, que são esses cuidados. E o meio profissional também. Quando eu comecei não existia nada, né? Era em 2004, quando eu comecei nesse trabalho com a borracha, por exemplo, a gente falava de design sustentável e as pessoas já pensavam que era assim uma coisa muito rústica, né? Então tinha todo eco chata, Preconceito, né? todo um É. preconceito, né? E enfim, hoje a gente já tem uma mudança de mentalidade aí bem grande, então é bem importante, assim, vejo esse crescimento assim bem bacana, né?
E hoje eu já trabalho com muitos parceiros, muitas colaborações e outras empresas, né, que abrem essa frente, como a da Tribo, a Rato, a Comas. Então, é maravilhoso assim, a gente ter esse grupo, né? E super feminino. Muito legal, né? E Flá, eu acho que a palavra regeneração para a gente faz todo sentido, né? Com É, eu certeza. gosto muito, e eu sei que você também tem o mesmo intuito, de olhar para a natureza, porque na natureza a gente sempre fala, né, que tudo acontece com diversidade, tudo acontece com beleza, tudo acontece com infraestrutura de água, de ar, de solo, né, de comida, de produção de comida, e tudo é regenerativo. E a gente já, pelo contrário, e na natureza, quanto mais produção, melhor, e para a gente, ao contrário, quanto mais produção, pior, né? Nas nossas indústrias, em tudo que a gente, como ser humano, nos sistemas humanos, a gente faz. Então, a gente realmente tem que olhar muito para a natureza, a gente tem que aprender muito com a natureza para que a gente realmente consiga criar oportunidade para que a sustentabilidade aconteça. Eu sei que você coloca isso muito na sua vida, você tem trabalhado bastante com várias comunidades do Acre. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim do teu papel como design, do que é design para você e quando que você sentiu, né, essa vontade, esse chamado de colocar o teu trabalho a propósito da sustentabilidade. Bom, então esse chamado veio há muito tempo, assim, como estava falando, né? Há uns 20 anos eu já estava com essa, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Designer, gente, eu já era designer, falando da minha idade, né? Mas começou a não fazer sentido. E, e eu sempre conto um pouco assim do meu background, que eu estive na Amazônia pela primeira vez com 15 anos, numa imersão ecológica, e isso foi bem transformador. Então, assim, foi muito importante. Eu fiz alguns outros cursos quando eu era adolescente, assim, relacionados com a natureza. Sempre viajava também com meu pai para lugares de natureza. Então, eu tinha essa questão da natureza já, desse cuidado com a natureza dentro de mim, né? E aí, com a minha mãe, eu fazia muito trabalho social. Então, ela falava assim, tem que fazer porque é parte da educação. Então, o trabalho voluntário, que podia ser ir ao lar dos velhinhos ou trabalhar com crianças, alguma coisa a gente tinha que fazer como trabalho social. Então, mais tarde, eu comecei a questionar também essa questão só de doar, né? Não que seja uma coisa ruim, mas às vezes eu me sentia assim, tá, eu vou lá, eu levo comida, levo sopa, mas daqui a pouco a situação não muda, né? Eu queria fazer alguma coisa para que essa situação, que é brasileira, né, mudasse. Então, um dia, uma vez, eu vendo uma palestra até do Renato Imbroise, que eu admiro muito, e quando ele mostrou aquele trabalho que ele faz com artesãos, né, ele é super pioneiro nessa frente. Eu falei assim, gente, é o caminho, né? O artesanato, o trabalho com artesãos, com grupos sociais, esse é o meu caminho. Então, já foi ali, aquele primeiro momento. E aí, mais tarde, em 2004, quando eu entrei no mestrado, eu encontrei, né, o time do Laboratório de Tecnologia Química da Universidade de Brasília e eles tinham acabado de desenvolver a borracha colorida, com a qual eu trabalho hoje. Apareceu um projeto para fazer em colaboração, fiz mestrado em arte e tecnologia, que é sobre essa colaboração interdisciplinar, né? Então, tinha essa abertura para eu entrar no laboratório e foi ali que eu comecei a trabalhar com a borracha e entender também esse lado da Amazônia que eles trabalhavam, porque eu também tenho uma paixão por materiais, né? Então, quando eles começaram a falar da Amazônia, o time, né, de técnicos dos químicos já tinha ido, e eles falavam, a gente tem essa borracha, mas não sabe o que fazer com ela, você tem que inventar coisas. E aí eu fui me apaixonando ali, né? E aí, então, dali
nesse mesmo ano, que foi 2004, eu fiz uma exposição no Itaú Cultural com a minha orientadora, que fazia parte de uma grande instalação. A borracha fazia parte de uma grande instalação. A gente fez uma borracha gigante, fluorescente, muito diferente de tudo. E eu encabecei toda essa parte, eu fiz todo esse painel, né? Era uma instalação que tinha outros elementos também. E daí eu comecei a desenvolver, a experimentar o material, a ver o que esse material me oferecia. E ali eu vi o meu caminho, ali eu falei, nossa, eu vou para a Amazônia, eu vou ensinar as pessoas, e as joias orgânicas nasceram também, assim, nesse entendimento do material, né? Não, a borracha não é tecido, não é couro, é borracha, então como trabalhar com essas características e tudo. E aí o meu desejo nesse momento, só para finalizar esse pensamento, foi de trazer esse material que era da Amazônia, que era uma matéria-prima, para um nível de design. Era isso que eu queria. Então, assim, eu só fui comercializar depois que eu terminei o mestrado, que aí eu fui buscar um método de produção que ficasse lindo, que ficasse limpo, que ficasse clean, porque eu queria trazer para esse nível de design. Eu acho que quando a gente também dá esse salto, sabe? A valorização é outra dos materiais, e aí as pessoas podem ver uma aplicação prática de um produto que vem da natureza e que é regenerativo, né? Que é da floresta, que está ali mantendo pessoas e mantendo a floresta em pé. Muito legal, Flá. Eu sou admiradora do teu trabalho, assim, acho muito especial. E Tainá, fala um pouquinho pra gente, faz uma breve apresentação, fala um pouco da tribo e aproveita e já responde pra gente também o que é o papel do design para você e como você acha que ele pode também ser usado para transformar, para regenerar sistemas. Legal. Prazer mais uma vez, gente, estar aqui, assim, acho que eu estou falando essa parte mais da criação, né? Era para minha mãe também estar aqui junto, mas eu também acabo encabeçando essa frente aí da fala. Conseguimos! Foi de encontro de Rafael Carvalho. Muito bom, Agus! Que bom! Bem-vinda! Coisa boa. Vai, Tainá, não quero interromper, vai. Não, Já fiz tranquilo. muita bagunça. E aí, a gente não é designer, né? Nem eu, nem minha mãe. Nós somos da Amazônia, então, enquanto a Amazônia, o nosso olhar para o design, né, era realmente achar caminhos, soluções para falar dessa economia criativa, dessa Amazônia criativa, com toda a sua potencialidade. Então, eu trouxe a minha trajetória, a minha voz nesse eco da cultura, né? E a mamãe com a artesania, então a gente se junta, potencializa isso, e a gente vem contando, né, que ao longo desses anos, que artesanato é moda, né, que moda é cultura, e esse espaço da cultura é um lugar de um ser político, né? Então, não tem como a gente ser amazônida e não discutir todas as pautas. E aí acho que vem totalmente ao encontro do que é pra gente, né? O design, assim. Então, realmente impactar as pessoas, trabalhar com essa qualidade de vida, né? Seja para o público final, né? com peças criativas, bonitas, que resolve algum problema deles, mas principalmente de trabalhar com essa cadeia de um público direto, beneficiário ali, né, na relação, no nosso caso, com a Amazônia e hoje com essas comunidades ribeirinhas. Então, nessa trajetória hoje, a gente está, né, são 5, 6 anos ali trabalhando com a borracha e a gente trabalha com uma borracha diferente da Flá, né? A gente trabalha com fio. Começou com os fios emborrachados, né? Então, até trouxe aqui para entender, né? E os novelos de fios que se transformam nos acessórios, nas joias. Mostra mais pertinho, tá? Usando todo... Ai, derrubei aqui. Aqui é um fio de algodão à luz, né, coberto, né, banhado
né, com a borracha. Né? E aí, disso que a gente começa a entender também, que era esse mesmo desafio que a Flávia comentou, como que a gente trabalha o design, né, enquanto estética, mas também falando de Amazon com todas as dificuldades, desafios que tem da cadeia, da escassez, da chuva, da manualidade, né, do valor disso também. Então, daí a gente vem caminhando, também a gente vai se esbarrando, porque acho que isso é um bonito do nosso tempo, aqui desse movimento da moda sustentável. A gente vai ecoando, né, e vai reverberando, vai se aproximando. Então, a gente se aproxima em 2016, a Tainá, da tribo com a Flávia Amadeu, a gente se encontra, né, conhecemos também o pessoal da UNB, né, que hoje o professor nos auxiliou muito também para também aprimorar a pesquisa com o fio, né? E hoje a gente chegou também nos tecidos, né? E aí, principalmente, nos trouxe um olhar que é conhecimento compartilhado. Né? Então, hoje, com a caminhada, né, de 6 anos, né, trabalhando com a borracha, desenvolvendo esses grupos, tendo todos os desafios amazônicos, as pessoas também começam a falar: como a gente tem acesso a isso? A gente acredita que o design é isso também, né? É dar esse acesso. Então, para esse desenvolvimento do território, né, local, crescer e ficar realmente próspero, né, a gente precisa multiplicar. Então, a gente também hoje começa a olhar para esses materiais, esses biomateriais, né, para disponibilizar para o mercado. Aí vai de novo, se conecta, né, com a Amadeu, que hoje representa a gente internacionalmente aí. Mas eu acho que, falando do design, é um lugar realmente de olhar o todo, com profundidade, né, com generosidade e empatia, porque são camadas muito densas, né, de desafios. Né? Então, eu acho que a gente está para servir, o design está para servir, a gente tem que abraçar isso, né, olhar com todas as dores e delícias. Muito legal, Tainá. Iagos, que bom que você conseguiu entrar. Queria que você contasse também, faz uma breve apresentação sobre você, conta um pouquinho da Comas pra gente e aproveita e já responde também o que é o papel do design para você e como você acha, e fala um pouquinho da importância dele para esse momento, né, que a gente fala tanto, que a gente precisa conciliar tudo que a gente faz com a natureza. Muito bom. Oi, meninas! Oi, que saudade! Estou na emoção do começo. Ai, quando já começou. Mas que bom escutar vocês, adorei. Uma hora eu falei, eu vou ficar escutando só. Que delícia, mano. Não podia Que faltar bom na que a gente conseguiu. Bom, eu trabalho com upcycling desde 2008 e, na verdade, comecei muito sem conhecer o termo e sem entender muito bem para onde ia, né? Desde nova eu sempre tive muita conexão com resíduo, aquela bem catadora que fica pegando coisas nas caçambas e que fica botando coisas com pulgas para dentro de casa, sabe? Cupim, bem essa figura. E quando eu estava na faculdade eu ficava muito me falando, gente, o que eu estou estudando isso para fazer mais objetos, para encher o mundo de mais coisas? Eu fiz design industrial, habilitação têxtil moda. Ficava muito assim, angustiada com isso, né? Falei, mas tá cheio de coisa, por que eu não fiz medicina? Era isso. E aí, depois de anos, eu fui assim, entender, né, que como designer, tudo que eu posso fazer e contribuir com essa questão, essa angústia, né? Então, trabalho com upcycling desde essa época e em 2015 comecei com a minha marca Comas. Em 2008 tinha uma outra marca que era Inuse, que é quando a Flá Vanelli comentou que a gente se conheceu. E foi o berço, né, desse sistema de trabalho que a gente vem desenvolvendo a muitas mãos. Um sistema de criar, desenvolver e produzir roupas a partir de roupas prontas, né, de resíduos gerados pela indústria. E aí, voltando então a essa questão do design, eu vejo muito, cada vez conseguindo também atuar dessa forma que me dá muita alegria como designer, sentindo que eu estou
realmente exercendo a minha profissão, que é o de poder resolver problemas para melhorar a vida, né? A vida das pessoas, melhorar esses sistemas. Você falou lá na nossa linha de raciocínio para a conversa, essa questão dos sistemas, e eu cada vez me vejo mais assim, como desenhando sistemas mesmo, né? No meu caso, que trabalho transformando essas roupas por terem defeitos não chegaram no mercado, ou as roupas que sobraram do varejo, ou os resíduos ali na produção das indústrias. É muito um trabalho totalmente sistêmico, né? É uma construção coletiva que se faz, né? Todo mundo, eu gosto de falar em escala horizontal, né? A gente trabalha todo mundo na mesma mesa, todo mundo no mesmo plano. O processo criativo permeia todo o processo, né? Não é só aquela criação daquele Deus que é o estilista que faz, e aí todo mundo não. A criação ela vem para resolver um problema concreto, né? Então a inspiração é o próprio problema. Isso eu acho maravilhoso, assim, me concilia muito, me reconcilia muito com essas questões todas que eu tenho com consumo, com produto, né? Porque aí, desde o momento que você vê que com design a gente tem uma ferramenta para realmente melhorar as coisas, né? Ele fica muito legal e não é o luxo, não é a estética, não é para promover o consumo pelo consumo, né? É para entender como a gente continua aqui criando, recriando, conseguindo, no caso da roupa, poder se vestir, poder resolver muitas questões do vestir, que ainda tem milhões para serem resolvidas, né? E mesmo questões mais estéticas e de bem-estar, enfim, de autoestima, né? Não somente coisas mega funcionais e aí a gente vê esse processo criativo que permeia tudo e que conecta todas as pessoas, né, nesse sistema, né? E o design é meio que o elo que faz tudo isso conectar. E acho que tem muito a ver com o trabalho de todas nós aqui. Então, o que a Tainá estava falando, né, desse sistema. Então, eu acho que a gente desenha sistemas, né? Não, o produto é um resultado. Exatamente. Do que a gente faz, né? Comigo tem sido mesmo, assim, eu tenho cada vez mais desenhado mais projetos do que produtos em si e tentando encontrar essas conexões. Eu acho que sustentabilidade ela precisa ser transversal, cada vez mais pessoas precisam entrar e a gente precisa trabalhar junto, né? Eu acho que em sustentabilidade somos todos partners e um colabora para o crescimento do outro, né? Do projeto do outro. Então, eu acho muito importante essas conexões, e acho que o design é o planejar, o design é o pensar antes, né? E quando a gente começa a planejar, a gente começa a pensar antes, a gente vai olhar para o material de um jeito mais questionador, né? De entender realmente, né? Eu sinto que a gente não aprende a questionar o material, né? A gente está acostumado lá numa gama de materiais que a gente tem, selecionar um material para caber no projeto. E eu acho que cada vez mais os designers, os artistas, os criadores estão começando a se questionar, estão começando a entender e procurar, seja no universo dos biomateriais, seja no universo do upcycling, né? Como que a gente pode realmente manter o valor dos materiais pelo máximo de tempo possível, entender o potencial do serviço, do produto que a gente faz, então começar a pensar a manutenção, começar a pensar o upgrade, né? Como que aquilo pode retornar para a gente ou retornar para a natureza, porque precisa ser regenerativo tanto para o sistema humano ou para a natureza. Então eu acho que realmente, né, a Agus tem falado muito de redesign há muito tempo, né, Agus? Quando te conheci, você já falava, você já fazia um trabalho incrível dentro disso. Então é muito, muito legal mesmo. Eu acho que vocês podiam comentar, então, um pouquinho como cada uma das empresas de vocês atua, né, criando essas redes, esses sistemas que vocês estão inseridos hoje. Quem quer começar? Vai, Tainá. Pode falar. Vai você. Pode falar, pode falar. Eu acho, sim, que a gente tem mesmo que olhar, chegar muito mais
próximo, né? Então, 2014, quando a gente começa com tecnologia social, né, se aproxima da borracha, a gente não queria chegar só no produto, porque no primeiro momento tu te encantas com ela e tu disse, nossa, que incrível, isso daqui vai, mas como é que transforma? Então foram ali 6 meses de desenvolvimento, mas não foi também levar algum profissional de design, a gente, né, chegar na comunidade e só extrair. Não, a gente aplicou uma metodologia que chama Design Participativo, né, em parceria com a Mapinguari Design, que é a parceira com a gente aqui nessa coleção da Pontear, né, com a borracha, e a gente foi para dentro ouvir e ver esse percurso, o processo, experimentar. Uma coisa romântica para quem está na criação, ou na verdade, quem olha o produto, né, no processo criativo, acho que ele também está perfeito, vai sair dali perfeito. E não, isso é teste, né? É teste tanto na lapidação quanto não compreender todas essas complexidades do processo. Então, a gente tinha ali, né, a própria vínculo com a comunidade, a confiança, né, estabelecer elos, pontes realmente ali de confiança, porque quando se fala de Amazônia, gente, não tem como, a gente ainda não ouvia aquele lugar do tipo, pera lá, isso daqui é muito oportunismo, sabe? E as comunidades sentem sempre isso. A gente, por ser Amazônia, a gente não queria estabelecer essa mesma relação, a gente queria estar muito mais próximo. E foi devagar, não podia ser rápido, não podia chegar lá e imediatamente criar um produto e botar para venda. Então foi estabelecendo esse processo, né, e tá todo, tudo que está por trás e o tempo que leva, a forma, né? E é isso que a gente vem trabalhando. Depois de falar de floresta em pé na Amazônia, né, a gente está falando de todas as pessoas que também contribuem, está falando de manutenção dessas pessoas no seu território, né? E é muito comum, dura essa realidade que eles terem que sair do seu lugar porque não tem demanda de trabalho, não conseguem viver ali, seja porque perdeu o espaço, né, ele foi roubado, tirado, ou mesmo porque aquele espaço ali não deixa com essa produtividade, ou ser produtivo, mesmo sendo fértil. E aí a gente foi olhar para isso. Tu vais vendo, tu vai se deparando com uma complexidade muito grande de desafios, mas a gente falou assim, é aqui que a gente quer olhar. A gente quer entender isso daqui realmente para essas transformações acontecerem. E não é só pegar o produto, pagar por um valor, desde que seja de um preço justo, que a gente fala do comércio justo, de pagar pelo valor dele, mas ver os desafios para gerar autonomia. Né? E aí, nessa trajetória, a gente vai desenvolvendo maquinário. Né? Então, a Amazônia tem uma expressão que diz sempre, que é ou chove todo dia ou chove toda hora. Parece que é a mesma coisa, não é? É o nosso inverno amazônico, é o nosso verão amazônico, mas é chuva presente, constante, e que é desafio para a gente ali desenvolver. Né? Hoje a gente usa a energia solar, do sol, né, para secar os materiais, e a gente foi achar caminhos para crescer, para aumentar, hoje pensando em atender mais marcas, né, e tudo mais. A gente foi olhar maquinário e, de novo, não é a máquina, não é só a máquina, é ver se isso faz sentido e não atravessa essa comunidade também. Então, a comunidade de Pedra Branca que está com a gente nessa caminhada se abre para receber estar em integração, sabe, em harmonia. Porque é muito um lugar sempre hierárquico que a gente lida com a Amazônia. E a Amazônia não é o lugar de hierarquia. A Amazônia é horizontal, é rede, é de mãos dadas. E para tudo nessa vida, né? O caminho de estabilidade é em comunhão. E falando de Amazônia, especificamente, que é o meu lugar ali, a gente tenta olhar para essa aproximação realmente e vem caminhando do maquinário que a gente vai resolvendo, tentando entender para trabalhar eficiência de produto para atender mercado, mas também para ver quanto que isso vai trazer, né, para esse grupo, para fortalecer eles. A gente leva capacitação, né, hoje traz as mulheres para frente, está chegando agora uma formação, né, de liderança, de uma liderança de lá que vai multiplicar para mais mulheres. Então não é a gente que chega lá,
são anos de trabalho que a Corina, né, a Corina Magno, hoje tem uma voz. Ela está naquela comunidade, é conseguir engajar, porque a comunidade vai vê-la, vai reconhecê-la, não é a Tainá e nem a Kátia. A gente está ali para acompanhar, para assistir, para monitorar e verificar, mas a Corina hoje é capaz, entende o processo e ela multiplica. E é assim que a gente vem trabalhando hoje, sabe? Esse protagonismo feminino dos grupos, dessas mulheres de lá. Então a gente já vai abrindo espaço, mas também trazendo eles. Acaba que da tribo hoje é a Tainá e a Kátia falando no dia a dia, mas da tribo é a comunidade de Pedra Branca também e várias outras comunidades que hoje a gente entende, identificou na Amazônia, pela borracha, né, na cadeia da borracha, mas é nesse lugar, sabe, meninas, que eu acho que a gente, quando eu falo de camadas e desafio, não é fácil e pede um olhar mais próximo mesmo para esse design, para esse desenvolvimento de produtos, né, do que a gente está falando desse novo tempo, tanto pela moda quanto para essas formas mais alternativas para a gente conseguir viver no mundo capitalista. A gente precisa regenerar realmente. O capitalismo vai acabar? Acho que não. Pode ser que um dia, talvez, né, a gente chegando nessas evoluções ali, mas não tão próximo. E o nosso papel hoje é achar esses caminhos mesmo de um olhar mais horizontal. E é um trabalho de resistência, né, Tainá? E de entender que floresta é inovação, é lugar de inovação, né? A gente tem visto, né, nesse tempo de pandemia, muita coisa parou, menos a devastação das florestas, e é uma burrice, né? Porque o que a gente poderia inovar e ganhar um papel de destaque no mundo a partir dos saberes tradicionais, a partir da nossa biodiversidade, né? Seria realmente incrível, né? Tem uma Flá, quer pesquisa, falar? Flávia. Ai, desculpa. Pode continuar, Eu ia Tainá. complementar, né? Ah, tá. Quem fala? Não, eu só ia falar da pesquisa que tem, né? Eu não vou saber totalmente a fonte, mas a floresta em pé, ela dá muito mais dinheiro, né? Só que ela é a longo prazo. Só que é muito para o sistema capitalista, que é de rapidez, é muito mais fácil derrubar. Né? Então, hoje está falando aqui de produtos, né? No nosso caso aqui da Flávia e da tribo, que são produtos florestais não madeireiros. Né? A gente não derruba a árvore para que esse produto fique de pé, né? Que ele seja bonito, ele seja produzido. E aí, esse lugar hoje, para o tempo que o sistema hoje exige, é muito mais prático derrubar a floresta. Então, mas a economia da floresta, os números de produtos, da sociobiodiversidade, é muito mais atrativo e muito mais lucrativo. Mas a nossa ignorância, a nossa ânsia de ambição imediata faz com que a gente crie por um processo de que seja imediato. Né? E o imediato chegou nisso aqui, né? Então, não discordo, tá, Flávia? Mas eu trago uma reflexão que não acho que hoje todo produto tem que durar por muito tempo, sabe? Ele tem que cumprir um papel, mas se ele regenera, se ele cumpre o ciclo dele, se ele, sabe, ele está ali com todo responsável, ele é circular, ele não precisa durar 200 anos, sabe? O 200 anos foi nos dado por conta do sistema capitalista, né? E aí hoje a gente tem aqui milhares de toneladas de resíduo têxtil, por exemplo, que não dá para ser absorvido. E aí a gente trabalha hoje com o upcycle e trabalhar com matérias-primas renováveis é incrível isso. Isso é muito bom e muito potente. E ele não precisa durar 20, 30 anos. Desde que ele cumpra um papel a longo prazo, mas que esse longo prazo também precisa virar uma chavezinha que não tem que durar para todo sempre, assim. Porque senão a gente vai ficar sempre baixando o valor do produto artesanal e natural, né, vegetal e tudo mais. Ele não vai se comparar nunca com a durabilidade do petróleo, sabe? Mas o que está por trás, né? Eu acho que o importante é que ele feche esse ciclo, né? Que ele tenha o valor, que ele se mantenha o valor, o máximo de valor, até que o seu ciclo se feche, né? Seja ele um ciclo natural,
natural, regenerativo, ou um ciclo mais técnico, né, que regenere o sistema dentro do ciclo técnico dos materiais que não são naturais, né? Mas eu concordo plenamente, é exatamente isso. E nós, como designers, quando a gente projeta, a gente tem que pensar esse tempo, se esse produto vai ser de ciclo curto, se ele vai ser de ciclo longo e como é que ele vai voltar. É exatamente isso. Flavinha, você quer complementar, já que a gente está falando de Amazônia? Eu perguntei para as meninas como que elas criam, né, no trabalho delas, as redes para que o trabalho delas aconteça, para que tenha um grande impacto, tanto social como ambiental. Se você quiser falar um pouquinho também. Eu ia complementar, né, essa questão da rede amazônica, que assim é muito interessante trabalhar na Amazônia. Eu trabalho também no Pará, tá? Com comunidades no Pará e no Acre. E também sou parceira da tribo. Mas esse trabalho não seria possível sem uma rede que é construída ao longo do tempo, né? E que inclui ONGs, às vezes inclui governo local, inclui parceiros de outras empresas que estão em outras áreas, sabe? No início, já teve muitos momentos que um empresário ou alguém de outra área, ou um consultor que ia para aquela comunidade me ligava e falava: Flávio, eu estou indo para aquela comunidade, você precisa de mandar algum recado? Você precisa que traga algum material, né? E isso, claro, sim, não é sustentável a longo prazo, mas ele é uma construção que ele vai viabilizando esse trânsito na Amazônia, que é tão longe, tudo é tão difícil, né? Tem problema de comunicação, né? Então, tem todo um romantismo, né? Como a Tainá falou, mas é muita resiliência, né? Para a gente chegar aqui. E, assim, é uma batalha que ela é constante. Assim, a gente está sempre é, é, retomando, recomeçando, conversando e tentando lidar com esses desafios, né? Isso era até um questionamento quando eu comecei a trabalhar nessa área de impacto social lá, uns 20 anos atrás. Eu comecei a questionar muito essa questão, né? Entrou uma moda, logo depois começou uma moda de vários designers irem trabalhar com artesanato, com grupos de artesãos e tal. Assim, que é esse trabalho por aí que eu comecei também, e até hoje eu tenho também essa frente de trabalhar com artesanato local. Mas havia muitos projetos em que o designer vai lá, né? Tem uma participação naquele momento, cria em colaboração com a comunidade e daqui a pouco vai embora. E aí você não vê resultados, você não vê crescimento e aquele elo ele não se mantém, né? Aquele trabalho, você volta lá, uma outra pessoa vai lá e aquele trabalho ele não aconteceu, ele não fluiu, ele não desenvolveu, né? Então eu comecei a perceber isso que a Tainá estava falando também, que tem uma profundidade, né? Não basta um projeto, não basta uma vez, não basta só ensinar a fazer borracha, ou só eu ir lá como uma designer chego lá como uma professora, sabe? Vamos fazer assim, não no mau sentido, mas Acho de deu uma colocar só. travadinha. Parou? Retoma um pouquinho que deu uma travadinha aí na sua fala. Eu estava falando que não é só chegar lá e passar um conhecimento, como numa sala de aula, né? Ele é um processo de troca, de aprendizado mútuo. E aí, indo para as metodologias, depois foi o que eu fui trabalhar no meu doutorado, que foi justamente uma metodologia que a gente pudesse ter esse diálogo com comunidades, né? Que é para o designer trabalhar como que é esse trabalho, né? Com grupos, com comunidades, pode ser grupos locais numa cidade também, né? Mas como que você interage, faz uma reflexão conjunta, né? E aí é bem bacana, assim, porque a gente passa a entender não só como
designer, empresária ou o lado do mercado passa a entender todos aqueles desafios que eles vivem lá, mas eles também passam a entender o que acontece fora dali, né? Então, busco muito esse entendimento ali, eles sempre falam, né, que design sustentável ele é um processo holístico, né? É esse todo que a gente tem que olhar e que tem relação com a gestão da produção, tem relação com os valores que estão ali, como que as pessoas entendem esses valores, né? E todo o processo, até mesmo quando ele chega no consumidor, assim, que hoje eu vejo como a gente já está numa quarta fase, né, dessa história de design sustentável, que o consumidor ele é parte do processo também, né? E ele é parte ali da hora que ele compra e ele está escolhendo, né, fazer parte dessa rede. E ele é parte também na hora do descarte, na hora, né, o que você faz com tudo isso, né? Acho que Muito legal, Flá. E falando de desafio, você tem um desafio enorme, né, na cadeia de moda. É uma cadeia que tem muito resíduo. A gente fala que resíduo é um erro de design. Como que você projeta a partir do resíduo? Conta um pouquinho pra gente. E que rede você precisou criar para criar condição para você fazer o seu trabalho do jeito que você faz hoje? Muito bom. É um trabalho, eu acho que eu estou adorando escutar as meninas falando que a gente, enfim, com a Flá, com a Amadeu, a gente conversa muito, assim, do nosso trabalho e é muito similar, né? Os desafios que a gente vive, assim, a base, a raiz são muito parecidas. Então eu já estou aqui fazendo umas conexões, aprendendo umas coisas para aplicar. Acho que rola muito essa troca. Bom, o meu trabalho, eu percebi que, assim, para eu poder ganhar escala, que é o que eu venho falando, né, há muito tempo do redesign e o upcycling em escala, né, o upcycling industrial, que é, digamos, o que eu me propus a tentar fazer, né, porque um problema tão grande quanto o resíduo da cadeia têxtil não pode ser resolvido por uma marca ou uma pessoa, né? É um trabalho de massas mesmo. Então, enfim, eu fui entendendo que o meu papel, como Agustina Comas e como Comas, é muito de disseminação, né, dessas práticas, dessas técnicas. E aí ficou ressoando muito isso que a Flá falou, né? Que não adianta você vai dar uma aula, é legal porque você... A Flá falando em comunidades, eu falando, enfim, nos cursos que eu dou, nas faculdades, nas próprias fábricas, nas capacitações de grupos de costureiras, que, assim, levo as ideias, os conceitos, algumas técnicas, e se não tem algum projeto real, desenhado, né, agora a gente volta para falar, né, que a gente desenha sistema, desenha projeto, né, que nem a Vanelli se falou, né? Se não tem um projeto que vai ter uma atração para continuar a aplicação para aquilo morre. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade empreendedora que vão poder tomar para si e vão conseguir levar adiante, mas senão isso não avança. Então, um trabalho que eu estou bem agora assim empenhada em fazer, que eu entendi que para poder dar essa real escala ao trabalho, preciso contribuir no desenvolvimento de meios de produção, né? Tanto sejam eles pensando no impacto social, né? Que é onde eu vejo também que todo esse trabalho que eu venho fazendo de resolver a questão do resíduo, se ele virar somente uma solução para o grande varejo e as grandes indústrias ganharem mais dinheiro, então não serve. Eu tô dando um tiro no pé, né? Então, como a gente leva essa solução, né, para as periferias, para quem está marginalizado também por essa moda, né? Conseguindo capacitar esses meios de produção que consigam realmente desenvolver produto a partir de resíduos, desenvolver produto a partir de produto e que consigam fazer dessa prática uma fonte de renda real, né?
que é uma oportunidade de mercado, porque não é toda oficina, toda fábrica que tem esse conhecimento, tem essa abertura, né? Então, como levar isso para as periferias, para enfim, esses grupos, essas confecções possam ganhar mercado dessa forma, enfim, desenvolver produtos para elas, para pequenas marcas também. Eu vejo muito esse ecossistema de marcas pequenas, que ainda somos poucas, cada vez tem mais, mas como que a gente se consolida realmente como nicho real, né? Consumível pelas pessoas que compram marcas enormes, né? Marcas, eu gosto de falar da escala piramidal, né? Marcas mega hierárquicas, né? Como a gente pensa nessa escala horizontal, onde as pessoas começam a comprar realmente das pequenas marcas, e quem são esses fornecedores das pequenas marcas que possam ter o upcycling capilarizado e entregando para essas pequenas marcas, né? O Armário Coletivo é um dos grupos bom, a Karina é amigaça minha, a gente ficou muito amiga num projeto do Instituto Lojas Renner de capacitação. A gente fez 1 ano de capacitação e Armário, para mim, é assim, exemplo total de quem tomou isso para si e está levando adiante. Mas a Karina é uma baita empreendedora. Não é todo mundo, né, que tem esse poder de empreender, essa garra. Então, como conseguir formar esses sistemas, é isso que tem sido para mim esse desafio da formação do meio de produção e depois conseguir levar trabalho para os grupos. E dentro das fábricas, é um trabalho muito interessante, assim, eu estou aprendendo muito, estou trabalhando com 2 grandes fábricas, uma de jeans, que atende uma marca varejo, que eu estou fazendo um projeto para, e uma outra, uma fábrica também que atende varejo de uma marca de fitness. Estamos trabalhando com a sobra do corte e na de jeans com peças com defeito. E assim, como conseguir realizar o upcycling industrial, né, para varejo, que também é um grande desafio. Ali dentro, né, dentro da indústria, o processo de design ele é completamente diferente. E nos 2 casos a gente está conseguindo ver como vem um projeto de fora, mas depois o projeto de design vem de dentro. Tem essa falha, porque a falha, o defeito, a sobra, ela vai se gerando e aí o designer vai atuando para resolver essa questão e lá dentro os processos eles funcionam completamente diferentes. Então está sendo essa rede assim dentro das empresas está sendo bem desafiador para todo mundo. E é isso, conseguir juntar, né? Sentar todo mundo, conversar num outro ritmo, sempre explicando, gente, a gente está fazendo uma coisa que não se faz ainda, que não é, a gente olha as marcas Que é gringas, muito tal, inovadora, né? é muito inovadora, né? A gente Pioneira, conhece né? cases, a Patagônia tem um case de upcycling alta escala, a Eileen Fisher tem ali um case de recorrência, mas ainda não existe assim realmente no varejo. Você não vê a H&M realmente com uma linha de upcycling que você vê que usa tudo, né? As grandes marcas que usa tudo que sobra. Então é um desafio e aí você vê como a transformação das pessoas da indústria vai se dando, enfim. E nossa, também eu estou aprendendo muito nesses. Tá muito legal assim o trabalho. Acho que ainda é um grande desafio para a gente, que era uma coisa que não me lembro se foi a Flau ou a Tainá que falou, essa questão, sim, de desenhar o projeto, né? Até para conseguir empacotar esse serviço, isso já é um projeto em si, né? É o projeto do projeto, né? Quantas horas, né, Amadeu, a gente fica para fazer as propostas para cliente, os orçamentos, porque já Às vezes desenhar o a projeto proposta demora mais, porque é todo e planejamento, né? execução, exato, porque são formas de trabalho muito, né, novas, né? A gente tem essa dificuldade de replicar também, porque são soluções para casos diferentes, enfim. E agora, assim, eu vejo um momento muito propício, né? Até para as grandes indústrias, as grandes marcas, tá todo mundo querendo ser sustentável. Então, assim, por pressão ou não, existe um movimento, né? Agora, com a pandemia, ficou muito claro. Gente, ficou muito claro. Sustentabilidade não é para as próximas gerações, é para hoje.
É pra a gente quiser agora, uma né? coisa Que é hoje, urgente. é hoje. Não é, né? Não tem É, mais delongas. Então, assim, as marcas estão também nessa busca, né? Mesmo que a gente fale, é uma pressão do mercado, que bom que tem uma pressão, que bom que tem. Eles também estão tentando entender, né? E a gente, a Agos, nós todas, né? Estamos nessa frente, né? Para tentar reconstruir essa indústria da moda, que é, né, uma das mais devastadoras, né, do meio ambiente. com certeza, e com muita capacidade de prototipar a solução, né? Que depois vão ganhando escala, né? Como a Agus bem falou, esse desafio que ela está tendo lá, né? Numa indústria que fala, que pensa muito na questão da repetição, né? Na questão do volume, da velocidade. E a partir do momento que a gente tem um projeto protótipo, a gente vai incentivando, né, para que a indústria aplique isso numa escala maior e que leve isso de verdade para o mercado. Na Rata a gente teve questões muito semelhantes com as de vocês, na estruturação da nossa cadeia. Quando a gente começou, a gente precisou estruturar as cooperativas, as recicladoras que fariam parte, né, da nossa cadeia produtiva. A gente sabe que reciclagem é algo que é super desestruturado no Brasil. A gente tem muitas cidades ainda que não tem coleta seletiva. Então a gente também começou, como vocês, mapeando, né, quem seriam esses catadores, quem seriam esses recicladores, o que eles precisavam. Foi muito do que vocês falaram também, a questão da escuta, né, de você entender, eles no papel deles, entendendo a importância do que eles fazem, entendendo a importância que isso tem para as cidades, para a natureza, né? E eu acho que o mais incrível quando a gente faz um trabalho como esse é quando a gente vê um encantamento no olhar do outro. Eu acho que toda vez que a gente vê mais uma cooperativa que se anima em trabalhar com a gente, em fazer a separação do resíduo da forma como a gente precisa, por cor, por tipo, como é no caso de cada um de vocês tem uma particularidade muito grande para se fazer o que vocês fazem, né? A Tainá com o fio que é revestido com borracha, a Flá, que tem uma inovação para que essa borracha ela tenha uma durabilidade, para que ela tenha uma resistência, né? A Agus com as cooperativas de costurar pedaços, né? Que a gente sabe que é um desafio imenso, né? Também é um aprendizado. Quanto mais a gente transformar resíduo plástico em produtos com alto valor agregado, né, melhor, né, para o mundo. A gente espera que daqui a um tempo a gente não precise fazer mais isso, que a gente troque essa matriz de plástico por matrizes naturais, né, como vocês já fazem, né, como a da tribo já faz, como a Flávia Amadeu já faz. Acredito que essa também é a vontade da Agus, né? Agus, que bom se daqui a pouco a gente não tem mais sobra, né, para transformar. Lá que quer chegar. Me pergunta o que acontece quando não tiver, né? Mas que eles falam, nossa, quer dizer que a gente fez nosso trabalho direito, que bom. Quando não Quer tiver dizer que a mais gente trabalho chegou para lá, gente, é né? porque a gente chegou lá. Mas o trabalho das meninas é o futuro. Eu acho que tudo que é assim, né? São os dois caminhos, né? O que a Tainá falava, as coisas que tem o ciclo e voltam, e o manter vivo que já está, né? Mas eu acho que, assim, pensando em futuro, as coisas novas tem que ser tudo bio, regenerável, né? A gente está para resolver um problema, vamos resolver o que já está aí, tem que inventar coisa para resolver o que já está aí, mas, né? Tenho falado também, né? A moda não vai ter mais moda sustentável, né? É pré-requisito, Transversal, né? usar Moda, materiais, sustentabilidade tem que ser padrão de qualidade, né? padrão de qualidade, exato. É isso, Então, assim, isso. quem não tem esse padrão, essa escolha, quem está, né, devastando, enfim, não tá, vai estar fora, já está, né, já está ficando de fora, tanto é que as grandes empresas começam a buscar as pequenas empresas, os designers, para trazer essas soluções. Né? Então, Flávia, daqui a pouco a gente não vai mais falar de moda sustentável, é moda, só que
sustentabilidade vai ser pré-requisito. Eu ia falar disso assim, que eu acho que é um tempo de integração desse pequeno, né, que soma com o grande. Então, o papel da Agostina hoje, né, da Comas, seja no produto final ou mesmo nessa troca, né, e capacitação interna junto com o grande, é primordial, porque o grande cresceu olhando para o produto, a gente está crescendo, planejado, para o problema, né? Então, o lugar, o nosso olhar é sistêmico, a gente não está olhando para a roupa muito só versátil, né, descolada. A gente vai olhar, se deparou com um problema que ele atravessa muitas coisas. E essa sustentabilidade, ela se depara, né, nesses problemas humanos, sociais, né, climáticos e tudo mais. Então a gente se depara com tudo isso e tenta resolver uma coisa de cada vez, junto, chamando cada papel, né, cada agente, né, com política pública, seja no governo, parceria, o público-privado, achando soluções e aproximando, né, a cadeia aqui de um papel importantíssimo para esse processo de transformação. Eu acho que é rico demais a gente ver hoje o que está fazendo aqui, que às vezes dá uma canseira, porque é muita resiliência, como a Flávia falou ainda agora, mas é um lugar de um sonho coletivo, sabe? É muito maior, né? E a gente está trabalhando para que esse futuro seja o mais próximo da gente, né? Que não demore 200 anos, que não chega lá né, sei lá, 3, 4, 5 gerações, que seja próximo da gente mesmo. A gente vai conseguir ver, eu não sei, mas eu acho que esse é o nosso sonho aqui, né, de nós quatro, assim, a gente veja alguma coisa já desses resultados, né? E que esse futuro venha e não pegue a gente de surpresa, né? A gente já tem as soluções para ele, né? Para um futuro melhor, né? Então, estou muito feliz, gente. Obrigada Nossa, que por vocês legal. estarem aqui. Para a gente não avançar mais muito no horário, queria agradecer muito a presença de cada uma de vocês. É um tema pelo qual a gente é apaixonado, né? A gente falaria por horas e horas e horas sobre ele. Espero que essa seja a primeira live de muitas nossas, que a gente possa se encontrar e conversar cada vez mais. Adoro encontrar vocês, adoro conversar com vocês e espero que a gente crie muito mais momentos para que essa oportunidade aconteça. Queria que vocês se despedissem agora. Tchau, meninas. Obrigada, Flá. Obrigada pelo convite. Eu queria fazer emocionada escutando a Tainá. Muito bom, que saudades, né? Então, eu tô no Uruguai já há uns meses. Saudade. Nossa, muito bom, né? A gente se fala e tal, mas não deu um negócio muito bom. É muito bom sentir que a gente tá junto, tu és né? inspiração também, Agus. Linda. Muito bom. Obrigada, menina. Sim, eu acho que essa aproximação de nós quatro, dos projetos, é lindíssimo, nos fortalece. Falando que vocês são inspiradoras, assim, a Agostina, a Flávia, a Amadeu também, é muito importante para a gente essa aproximação das mulheres, dos processos, né, de todos os olhares, né, experiências de mulheres latinas, amazônicas, brasileiras e tudo, e acho que é riquíssimo. Eu queria aproveitar e fazer um convite. A gente vai lançar uma exposição 3D no dia 5, no sábado, chamado Futura Coletivo, direto do nosso site, da tribo.com. A gente criou um ambiente que a gente transporta as pessoas para a ilha, direto da ilha de Cotijuba, para fazer essa imersão com a gente e falar, né, apesar de todos os números ruins que a gente tem vivido hoje no momento no Brasil, e em particular a Amazônia, a gente também tem coisa boa acontecendo, fazendo no coletivo. E a comunidade Pedra Branca, a gente é muito grato pela confiança. A gente vai mostrar um pouquinho dessas histórias ali, de quem são eles, como fazem, como vivem, e que junto a gente vai conseguir realmente um tempo melhor e mais justo. E gratidão de verdade, Flávia, pela oportunidade, Agus também, e Flávia que caiu aqui, mas muito feliz de estar junto. Muito bom. Obrigada, Tainá.
Obrigada também para Flávia Amadeu. Flá, obrigada pela tua Obrigada. presença. Que pena que você caiu, mas ficou o recado. E obrigada, gente. Obrigada mesmo. Em breve a gente se encontra. E um beijo para todo mundo que ficou até agora.